Salve, salve, galerinha! Beleza? Meu nome é Vitinho, pra quem não me conhece, junto com os meus amigos vamos tocar o Inova Kids Cast. Oi, gente, eu sou a Laura Bertani e esse é um podcast muito diferenciado. É o primeiro e único no mundo onde crianças entrevistam adultos. Oi, meu nome é Helena e o entrevistado de hoje é formado em administração, engenharia e já foi superintendente da Sabesp. E desde 2017 assumiu um importante cargo em Botucatu. Oi, meu nome é Miguel e hoje estamos com... Prêmio Pardini! Vamos lá? Seja Vamos? bem-vindo. Seja bem-vindo de Seja volta, bem-vindo Pardini. à sua sala. Né? Obrigado pela oportunidade, um prazer estar com vocês novamente, agora na minha casa aqui, que é a Prefeitura de Botucatu. Uma honra receber repórteres, né, tão importantes, aí, meninos e meninas aí tão inteligentes e que tenho certeza que vão conduzir muito bem essa entrevista. Que bom. Como você está sendo entrevistado por crianças sobre a sua trajetória? Dá um friozinho na barriga, né, porque criança é muito verdadeira, muito honesta, né? Então eu tô aqui preparado para responder todo tipo de pergunta. Mas como eu disse, é uma honra, né, vocês se dedicarem, né, se prepararam para esse podcast. Eu vi que montaram uma estrutura aqui muito bem organizada para essa entrevista. Se prepararam também, eu vi pelo início, né, cada um se apresentando, contando como que vai ser esse podcast, né? Então eu tô feliz, primeiro, de ver crianças da minha cidade tão inteligentes, né, tão preparadas, tão imbuídas em conhecer um pouquinho da administração pública. E eu tô feliz, sinceramente, de receber vocês aqui na minha casa, onde foi minha casa nesses últimos 8 anos aqui, onde a gente tomou as principais decisões que, né, nortearam a gestão pública da nossa cidade, aqui na Prefeitura de Botucatu. Sim. E vamos começar falando. Fala um pouco da sua infância. Como foi a sua infância? Olha, eu nasci em Santos, né? Meu pai é de Santos, eu acho que eu já contei essa história aqui. Minha mãe é de Botucatu, minha mãe foi para Santos e eu nasci lá. Meu pai era caminhoneiro, minha mãe era professora, então eu tive uma infância bastante simples, né? Gostava muito de jogar bola, empinar pipa, coisa que as crianças hoje não fazem porque ficam mais no celular. Isso é uma preocupação que eu tenho, né? Mas eu então cresci jogando futebol, brincando de pega-pega, esconde-esconde, empinar pipa, né? Quando eu vim aqui pro interior com 9 anos, né, a gente aqui brincava de peão, tinha outro tipo de brincadeira, mas o futebol sempre me acompanhou. Eu sempre gostei muito de jogar futebol. Aqui em Botucatu, eu morei no Lava Pés boa parte da minha vida, tinha um campinho lá onde é a igreja Santa Terezinha hoje, a gente jogava bola naquele campinho. Depois eu sonhei ser jogador de futebol, né? Joguei na associação, joguei em alguns times de várzea aqui em Botucatu, e daí passei pelo Guarani, pelo 15 de Jaú, e daí não deu certo. Eu voltei para trabalhar no Bradesco também pelo futebol, daí comecei a estudar, né? Concluí os estudos, fiz administração de empresas, me formei em engenheiro também depois, fiz meu mestrado na agronomia aqui na Unesp, né? Daí eu não parei mais de estudar, até poder ter, né, tô falando muito rapidamente, mas a oportunidade de disputar uma eleição e vir a ser prefeito de Botucatu, que foi, né, a maior honra, né, da minha vida. Então eu contei um pouquinho da minha infância e muito rapidamente da minha trajetória profissional. Sim. E quando você era pequeno, você imaginava, assim, qual seria a sua profissão? Ou sempre foi pensar em ser prefeito, jogador de futebol? Eu sonhava em ser jogador de futebol, eu sonhava com isso. Muitas vezes eu sonhei, né, acordei à noite chutando bola, sonhava que estava entrando num estádio lotado, que estava com a camisa da seleção brasileira. Eu me preparei para isso, mas, né, por N motivos, até por eu não ser muito bom de bola também, não deu certo. E daí tive que trabalhar. E depois, quando eu comecei a trabalhar, o que eu queria de verdade era poder sustentar minha família. Eu nunca tive grandes ambições, né, de poder chegar à superintendência da Sabesp, ser prefeito. Eu nunca tive, né, grandes sonhos, não, mas Deus foi trilhando o meu caminho e as coisas foram acontecendo. E qual foi a sensação de, nossa, eu fui eleito ao prefeito de uma cidade? Primeiro, eu fiquei feliz porque eu trabalhei por isso, né? E depois, quando eu acordei no outro dia, eu fiquei muito preocupado, porque é uma missão inglória, né? É uma missão muito difícil, né? Quando eu falo que quando a gente
governa, ou quando a gente administra uma empresa, ou principalmente governa uma cidade, um estado, um país, você faz escolhas, né? Essas escolhas nem sempre são bem compreendidas ou nem sempre são aprovadas. Mas governar é fazer escolhas e você não pode se furtar, não pode se omitir, né, a isso, né? E eu nunca me omiti. Eu enfrentei crises importantes aqui, dificuldades enormes, mas sempre tomei decisões. Entre erros e acertos, as minhas decisões sempre foram para proteger a população de Botucatu. Sim. E em que momento da sua infância você acha que fez você se tornar quem você é hoje? Olha, você sabe que essa pergunta é bem interessante, bem inteligente. Parabéns. O que eu vou te responder não é para mim, eu acho que é para a vida de cada um de nós. Deus vai forjando a gente, né? Teve um filme que eu vi agora recentemente que chama A Forja, Muito bom. que é impressionante, né? E eu acho que Deus vai forjando a gente desde criança. Então, eu tive algumas dificuldades e que me fizeram me preparar melhor e mais para eu ser o adulto que eu sou hoje, né? Então, é uma reflexão bem mais ampla, mas assim, eu vou falar do meu caso. Deus foi me preparando desde quando eu era criança, né? Quando eu olho para trás e vejo as dificuldades que eu passei, e vejo os episódios da minha vida, quando vai passando um filme, eu vou vendo que Deus estava me preparando, né? Me preparando para poder primeiro ser um bom pai, me preparando para poder ser um bom cidadão, me preparando para poder ser um bom profissional. Eu sempre fui um profissional cumpridor de ordens, cumpridor de tarefas, sempre respeitei muito as minhas lideranças, né? Sempre me preocupei em esperar o meu momento, o meu tempo, nunca passar por cima de ninguém, né? Então, eu fui sendo talhado para poder enfrentar as dificuldades que eu enfrentei. Na Sabesp, assumi municípios, tomei conta de municípios com muitos problemas de saneamento, especialmente abastecimento de água. Então, me preparei para poder resolver aqueles problemas. Daí eu tomei conta de unidades de negócio na região de Campinas, Jundiaí, depois aqui em Botucatu, Médio Tietê. Eram 35 cidades. Deus me preparou também para enfrentar as dificuldades que eu enfrentei lá. E quando eu vim para a prefeitura, né, eu já tinha enfrentado algumas outras crises, né? A enchente que eu enfrentei aqui em Botucatu, aquela chuva de fevereiro de 2020, vocês eram bem criancinhas ainda, né, que destruiu a cidade. A gente construiu mais de 40 pontes. Então, eu já tinha enfrentado enchentes na Sabesp e tive que reconstruir sistemas de saneamento, né? A crise hídrica de 2014 que eu enfrentei, depois dessa crise hídrica que a gente enfrentou agora em 2024, que foi importante, Sim. né? Eu já tinha enfrentado, né, em outros momentos, né? A dificuldade com o orçamento, a limitação orçamentária, é algo que eu convivi, porque a Sabesp é uma escola de gestão e a gente tinha que fazer mais com menos, né? Então eu tive essa experiência. Quando eu vim para Botucatu, para a prefeitura de Botucatu, eu comecei a ver oportunidades de enxugar custos, despesas. Foi o que fez com que a gente tivesse capacidade de fazer tanto investimento como a gente fez, reconstruir a cidade, reconstruir mais de 40 pontes, construir uma represa, uma barragem, que é a represa do Rio Pardo, construir 14 escolas de tempo integral, 6 unidades de saúde, pavimentei praticamente o Rubião Júnior inteiro, entregamos quase que 10 mil casas populares e assim sucessivamente. Muita coisa foi feita. Enfrentamos obras de drenagem na bacia do Rio Lava Pés, agora na rodoviária. Vou entregar, se Deus quiser, um hospital público municipal, que é o Hospital do Bairro, até o final do ano, né? Entregar o terminal urbano. Foram muitas coisas, né? Mas por que a gente construiu tudo isso? Porque a gente respeitou muito o dinheiro público. Eu ampliei muito a resposta, mas para falar para vocês isso, Deus foi me preparando, me forjando para enfrentar as coisas que eu enfrentei, né? Mais especialmente na prefeitura de Botucatu. Com certeza. O que mais fez você entrar na política? Qual foi a principal coisa que fez você entrar na política? Acreditar na possibilidade de transformar a vida das pessoas. O que você mais se orgulha de ter feito no início da sua gestão? Olha,
tem alguma... Acho que não é questão de se orgulhar. Eu acho que é fazer o que tinha que fazer. Tem um versículo bíblico que eu li no domingo, né? Até antes de inaugurar aquele trevo novo que a gente inaugurou ali, o acesso do Marajoara, aquela região toda ali da Gastão Alfarra e Zumbi dos Palmares ali é o shopping, né? Que esse pessoal de uma região mais pobre da cidade tinha que se deslocar até a rotatória ali do Confiança, onde tem a van, para poder voltar para o shopping. Então, eles gastavam mais, né? Isso tomava mais tempo deles, e essa obra de acessibilidade ajudou muito eles. E eu estava lendo, né, o livro de Eclesiastes na Bíblia, Eclesiastes 9:10, se eu não me engano. E fala o seguinte, me marcou muito isso. Fala o seguinte, respondendo a sua pergunta, que você falou, o que te trouxe mais felicidade, orgulho? Tudo, né? Mas esse versículo, eu queria que vocês guardassem, fala o seguinte, ó. Vou falar do meu jeito aqui, porque cada Bíblia tem uma versão. Mas fala assim, ó, tudo que chegares à tua mão para você fazer, faze-o, ou seja, faz com todas as suas forças. Porque para onde tu vais, que é a sepultura, que a gente nasceu e tem data para terminar, certo? É uma realidade da vida. Para onde tu vais, que é a sepultura, lá não tem obras, não tem projeto, não tem conhecimento e nem sabedoria. Ou seja, acabou. Né? Acabou. Então, tudo que a gente tem que fazer, tudo que chegar na mão para a gente fazer, no caso de vocês, olha, tem que estudar matemática. Tem gente que não gosta. Aí eu gostava. Tem que estudar matemática. Estuda com toda a sua força. Não se economiza. Tem que estudar português. Eu não gosto de... Estuda com toda a sua força. Né? Não se economiza. Porque depois não vai adiantar. Né? Então, tudo que eu fiz, né, desde cortar despesas, por exemplo, com aluguel, com telefone, despesas de energia, de água, né, que reduzia a estrutura da prefeitura, que fez com que a gente levantasse recursos para poder fazer investimento, desde isso até a construção de uma represa, né, até a construção do hospital, até levar pavimento na porta da casa das pessoas que não tinham, né, construir uma escola de tempo integral para as crianças, melhorar a merenda escolar, tudo isso eu fiz com muita força, porque era a oportunidade que eu tinha, que talvez eu não tenha mais. Então, tudo que eu fiz não me orgulhou, mas me trouxe felicidade e realização. Sim. E você Estou sendo chato ou não? Tá muito... Não. As respostas estão... Tá dando para entender? Tá. Claro. E você acha que esse versículo ajudou você a transformar os seus sonhos na cidade em sonhos concretos? E dá algumas respostas, né? Porque o que eu tenho mais escutado, é assim, poxa, Pardini, para um pouquinho. Tá faltando 20 dias para terminar os 8 anos, né, seus à frente da Prefeitura de Botucatu. Você já fez o que tinha que fazer. Tudo que você fez, já não precisa fazer mais nada. Eu vou trabalhar até o último minuto, né, que é dia 31 de dezembro, às 11h50, 23h59, meia-noite, vou trabalhar com todas as minhas forças, não vou me economizar. Né? Então, esse versículo, que está no livro de Eclesiastes 9:10, ele só me incentivou a dar resposta para algumas pessoas que falam assim, para um pouquinho, vamos dar folga para a tropa. A população não merece folga, a gente tem que trabalhar muito todos os dias da nossa vida. Né? Eu, enquanto prefeito, já está passando, né, meu segundo mandato, mas para onde eu for, eu vou trabalhar com todas as minhas forças para entregar o de melhor que eu tiver para a sociedade. Sim. E, prefeito Pardini, você pode nos contar como é que foi o início do seu primeiro mandato e o que mais te motivou a assumir a prefeitura de Botucatu? Olha, como eu disse, né, o que mais me motivou foi a certeza que eu podia fazer alguma coisa para melhorar a vida das pessoas. E eu fiz algumas coisas com certeza que melhoraram a vida das pessoas. Então isso me motivou muito e é isso que me motiva sempre, poder melhorar a vida das pessoas. Qual foi o projeto que mais marcou
o tempo que você passou na prefeitura? Então, não foi nenhum projeto, né? A gente, como eu disse, a gente fez grandes obras. A represa do Rio Pardo, a gente construiu dezenas de escolas, vai entregar, se Deus quiser, o hospital do bairro, terminal urbano, obras de drenagem pela cidade toda, infraestrutura, né? Duplicação de avenidas, construir viaduto. Foi muita coisa, né? Em todas as áreas. Mas o que mais me marcou foi o enfrentamento da pandemia. Foi algo que me deixou, inclusive, cicatrizes, né? Porque eu não queria. Eu lembro que no primeiro dia, quando foi anunciado essa crise sanitária, né? Essa pandemia, eu me reuni com os médicos aqui em Botucatu, né? Com a nossa equipe, e falei: aqui em Botucatu não vai morrer ninguém. Né? E era uma utopia, era um sonho de uma pessoa que queria se dedicar muito para que ninguém perdesse a vida para essa doença, mas morreram muitas pessoas. Mas a gente se dedicou. Essas foram as minhas cicatrizes, que eu não queria que ninguém perdesse a vida. E eu trabalhei muito, mas muito intensamente, junto com a nossa equipe, junto com o Dr. André Espadaro, toda a nossa equipe, para que a gente não perdesse vidas, mas a gente perdeu. Essa doença era uma doença muito, muito grave, né? E isso me deixou cicatrizes, mas foi também talvez a maior prova da capacidade de gestão que a gente tinha, que a gente demonstrou, que a prefeitura de Botucatu demonstrou, que Botucatu foi exemplo, não foi exemplo nacional de combate à pandemia. Todos vocês acho que se recordam da vacinação em massa. Foi exemplo mundial. No dia da vacinação em massa tinha televisão aqui do Japão, dos Estados Unidos, do mundo inteiro, né? Que Botucatu foi o centro, né, mundial de combate à pandemia. E não foi só por causa da vacinação. Foi porque a gente rastreava as pessoas doentes, a gente testava 100% das pessoas com sintomas, a gente estabelecia quarentena com a ajuda da Guarda Municipal que precisava para frear, né, o contágio dessa doença, porque a gente propôs soluções bastante interessantes com a iniciativa privada, uma parceria com a Unimed, a gestão junto com o Hospital das Clínicas, com a Unesp. Então a gente enfrentou de verdade a pandemia e o mundo reconheceu isso. Então não foi um projeto, mas foi um enfrentamento da Covid-19, né, dessa pandemia que assolou o mundo todo. E qual foi o momento mais difícil durante o seu primeiro ano de mandato? No enfrentamento da pandemia, né, e as chuvas de fevereiro de 2020 que destruíram a cidade. Aquela madrugada foi algo muito triste. Quando eu vi as águas baixarem e vi todas as pontes no chão, eu não sabia nem como iniciar a reconstrução do município. E logo depois foi a pandemia. Foi anunciado essa pandemia global e daí todo mundo sabe como foi a história, quão dura que foi a história e o enfrentamento dessa doença. E de todas essas tragédias que aconteceram, qual você acha que foi a que mais te marcou? Foram basicamente duas, né? Na verdade, três. Foi o enfrentamento da pandemia, foi a reconstrução da cidade em função daquele dilúvio de fevereiro de 2020 e foi aquele assalto que a gente teve, né, que a cidade foi sitiada por bandidos covardes e a gente teve que enfrentar isso também. Acho que foram essas três grandes dificuldades que marcaram os dois mandatos. Sim. E qual foi a maior conquista que você teve no seu primeiro mandato? Você falou, estamos no caminho certo. Olha, foi quando eu comecei a construção da primeira escola de tempo integral, lá no Maria Luísa, uma parceria com uma construtora. Então esse foi o primeiro grande investimento que a gente fez e depois a gente chegou a realizar, né, construir 14 escolas. É um número muito significativo. Tiveram administrações aqui que passaram sem construir uma escola, né? Administrações construíram 2, 3 escolas. A gente construiu 14 escolas. É investimento muito pesado na educação. Tanto é que a gente tinha, quando eu entrei, 300 vagas de ensino de tempo integral, e a gente está terminando o mandato com mais de 3.000 vagas, né, para as crianças estudarem numa escola de tempo integral.
Como você lidou com o assalto que teve aqui em Botucatu? Primeiro eu orei muito naquela madrugada para que ninguém perdesse a vida e graças a Deus ninguém perdeu a vida. Eu queria ir para a rua, né? Então eu fiquei em contato com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com os comandantes da Polícia Civil e Militar e até falei, olha, passa aqui em casa que eu quero ir para a rua com vocês. Eles falaram não, né? A gente está resolvendo essa situação. E lógico, eles estavam corretos, né? Eu sou um civil, não tenho formação na área de segurança, minha vontade era de ir para a rua para proteger as pessoas, mas eu não tinha a mínima condição de fazer isso. Então, primeiro foi assim, orando, depois querendo ir para a rua junto com os policiais, militares, civil, pessoal da Guarda Municipal. E no outro dia, já no dia, bem cedinho, de madrugada, bem cedinho, contabilizando tudo o que aconteceu, né? Visitando os locais onde teve aquelas trocas de tiro, as primeiras decisões para que a gente pudesse descobrir qual que era a quadrilha que tinha feito aquela covardia aqui em Botucatu, né? Daí as primeiras prisões. Então foi desse jeito, foi tudo muito rápido, mas graças a Deus ninguém perdeu a vida. Conseguiram pegar os ladrões? Todos presos. Muito bom. Bom, Botucatu passou a ser chamado de município de interesse turístico, da sigla MIT. Como isso aconteceu? Aconteceu pelas políticas públicas que a cidade já vinha implementando, né? Então a reunião, né, a junção de todas essas políticas públicas fez com que o município ascendesse essa categoria de município de interesse turístico. E a gente está trabalhando para poder ascender agora, né, um município que é instância turística, porque isso vai conferir recursos maiores para o município e vai colocar o município na rota dos municípios que são visitados, né, que são mais visitados no país. Muito bem. Qual foi os maiores avanços na saúde que você percebeu daqui de Botucatu? Olha, eu acho que o grande avanço vai acontecer com a entrega do Hospital do Bairro. É um hospital que estava fechado já há cerca de 2 décadas ou mais de 2 décadas. E esse hospital ele vai ser muito útil para que o município atenda a população de Botucatu, porque vai ser um hospital municipal, basicamente para fazer cirurgias de baixa e média complexidade. Pelo menos é para isso que foi projetado. É lógico que a gente está numa fase de transição, a gente vai ter um outro prefeito, que é o Fábio, um outro secretário de saúde, que vai tomar as decisões melhores para a cidade. Mas a gente está entregando esse hospital para ser um hospital para tirar a dor das pessoas, para fazer as cirurgias de baixa e média complexidade. Quais cirurgias são essas? Essas, uma hérnia, né, uma pedra na vesícula, cirurgia urológica, cálculo renal, cirurgias ortopédicas, que as pessoas demoram muito na fila de cirurgia para serem internadas e operadas num hospital estadual, por exemplo, como é o Hospital das Clínicas. Então, os hospitais estaduais, eles ficaram incumbidos, né, pelas cirurgias de maior complexidade. E as cirurgias de menor complexidade, as pessoas ficam na fila. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos e com dor. Né? Então esse hospital vai ser um hospital para tirar a dor das pessoas. Eu acho que a principal entrega na área da saúde vai acontecer agora com a entrega desse hospital, que está muito bem construído, que está muito bem equipado. Todos os médicos que eu levei conhecer o hospital ficaram impressionados com a qualidade dos equipamentos que a gente comprou. A gente já está montando os equipamentos, o centro cirúrgico já está montado, as alas de enfermaria basicamente já estão montadas. Então, eu acho que essa vai ser a grande entrega na área de saúde, o Hospital do Bairro, um hospital público municipal. Sim. Pode falar. E se você quiser perguntar alguma coisa também, pode perguntar. Eu posso perguntar também? Pode? Pode. E como foi trabalhar com pessoas com escolas e professores para a melhora dessas escolas integrais e tal? Escolas de tempo integral. Então eu acho que a gente cumpriu com um papel importante de ampliar o acesso das crianças em escolas de tempo integral, né? E foi tudo muito rápido. A gente investiu muito tempo, e muito recurso, e muita energia, e muito conhecimento, e muito projeto, e muita engenharia para construir essas escolas. Agora a gente tem que melhorar a gestão dessas escolas, né? São fases, né? Uma fase de construção,
uma fase de melhoria da gestão, outra fase de colher o que a gente plantou, né? Então, mais para frente, eu acho daqui, quem sabe, uns 10 anos, a cidade vai estar colhendo todo o esforço que foi implantar essas escolas de tempo integral. Sim. E, Pardini, como foi a Universalização dos asfaltos? do pavimento asfáltico. E Quando- como isso mudou a vida das pessoas? Olha, isso é Palavra magnífico, viu? difícil, hein? Quando eu entrei na prefeitura, vou dar um exemplo de Rubião Júnior. Tem outros exemplos, como o Jardim Tropical, como uma rua que se chama Jacob Caran, lá em Vitoriana, né? E outros bairros de Botucatu, parte do Santa Elisa, Jardim Riviera, outros bairros. Mas Rubião Júnior era o caso mais emblemático. Rubião é uma cidade. Quem conhece Rubião Júnior? Levanta a mão aqui. Rubião Júnior tem o porte de uma cidade. Rubião tem 10 mil habitantes hoje. 80% das cidades brasileiras têm menos de 10 mil habitantes. Olha só que loucura. Então, Rubião Júnior, com 10 mil habitantes, é uma cidade que, quando comparada com as cidades do país, é uma cidade grande. E metade de Rubião Júnior, exatamente metade, 50% de Rubião Júnior, não tinha infraestrutura. As pessoas pisavam no barro quando chovia, os carros encalhavam e no tempo seco, na estiagem, elas conviviam com pó. Então, quem tinha renite, um problema desse tipo, passava muito mal, né? Rubião nem parecia Botucatu. Sim. Então, universalizar a pavimentação asfáltica significou levar dignidade para essas pessoas. Eu lembro que eu fui muito criticado, porque eu não fazia recap na cidade. Então as pessoas, olha, você só faz tapa-buraco, tem que fazer recap, a condição da malha asfáltica não está mais adequada. E eu pensava assim comigo, por isso que eu falei que governar é fazer escolhas. Eu pensava comigo, como que eu vou fazer recap, como que eu vou melhorar a rua de uma pessoa que já tem pavimento na frente da casa dela, já tem asfalto, né? Se lá em Rubião Júnior o pessoal não tem nada. Então, como que eu vou aplicar? Que é o mesmo recurso, vou pegar recurso público para melhorar o pavimento da cidade, onde já tem pavimento, e vou esquecer do pessoal de Rubião Júnior. Enquanto eu não concluir a pavimentação de 100% das ruas de Rubião Júnior, Santa Elisa, Riviera, Jardim Tropical, eu não fiz recap na cidade. Agora, se vocês andarem na cidade, vocês vão ver que a gente está recapeando boa parte da cidade. Por quê? Porque eu consegui levar asfalto para quem não tinha, né? Então, para mim, foi uma das coisas que me trouxe muita alegria conseguir terminar o governo com 100% de pavimentação asfáltica lá em Rubião Júnior. Se você olhar naquela luzinha, você vai ver todos os bairros. No começo do mandato eu coloquei lá e planejei implantar drenagem de água pluvial, subleito, leito, guia, sarjeta, todo o sistema de drenagem, pavimento asfáltico em cada bairro daquilo lá. Predominantemente em Rubião Júnior. E você ainda acha que falta algum bairro ou algum local de Botucatu para ser pavimentado? Não falta, mas agora faltam as regiões de chácaras, Sim. que é um outro tipo de ocupação. Tipo, Também Árvore fui- Grande. Tipo Árvore Grande. Eu também fui muito criticado. Pô, mas você não levou asfalto no Árvore Grande, você não levou asfalto no Green Valley, você não levou asfalto no Califórnia. É um outro tipo de ocupação do uso de solo, né? São regiões de chácaras. Sim. Agora a gente entra nas regiões de chácara. Por quê? Porque a gente conseguiu pavimentar toda a zona urbana, ou com característica de zona urbana, na cidade de Botucatu. Você acha que a cidade ficou mais unida depois da pandemia? Muito. Olha, você sabe que depois da pandemia eu não sei. Porque aflorou muito o individualismo na pandemia. Aflorou muito isso, né? Mas depois das chuvas que destruíram a cidade ficou muito mais unida. Para você ter uma ideia, até pouco tempo no Google, parece que agora mudou porque é uma cidade do Rio Grande do Sul e natural com a tragédia que teve lá. Mas até pouco tempo, durante 4, 5 anos, você colocava no Google a cidade mais solidária do Brasil e aparecia Botucatu. Mas foi depois das chuvas. E eu não acho que foi depois da pandemia. Porque depois das chuvas a cidade se uniu.
né, para reconstrução. As pessoas doavam aquilo que podiam doar para outra pessoa reconstruir sua casa, mobiliário, para ter alimento. Foi algo muito bonito que aconteceu na nossa cidade depois das chuvas de fevereiro de 2020. E como foi liderar Botucatu durante a pandemia? Foi uma tarefa que exigia extremo bom senso, calibragem de decisões, extrema coragem. Porque era assim, eu estava contando esses dias para um amigo. Tinha aquela história de flexibilização. Bom, quando você flexibilizava, por exemplo, porque as pessoas precisavam trabalhar, por isso que eu falo de extremo bom senso, tinha um grupo da área da saúde, eu compreendo isso, né? E tinha até pessoas maldosas que queriam explorar politicamente isso. Teve muito na pandemia, pessoas que se deram mal querendo explorar a pandemia politicamente. Um exemplo disso é o governador de São Paulo, Dória. Ele errou na dose. Ele quis explorar politicamente a pandemia para poder ser presidente da República. E aqui em Botucatu também teve gente que, de maneira muito covarde, né, atrás de um equipamento desse, que é um smartphone, falava um monte de besteira, né? Então, quando você flexibilizava, né, por um período, para que as pessoas pudessem trabalhar, porque as pessoas precisavam comer, e as indústrias, as empresas precisavam estar com as portas abertas, um grupo da saúde apontava o dedo e falava: você vai estar matando, você está matando não sei quantas pessoas, né? A culpa é sua se morrer alguém, né? Isso era covardia. E do outro lado também, quando a gente estava com os leitos totalmente ocupados, os hospitais superlotados, que não tinha mais o que fazer, eu tinha que frear o município para poder reduzir a transmissão. Quando eu fazia isso, tinha uma parte, né, de pessoas que me criticavam muito, que me ameaçavam. Eu fui ameaçado, fui chantageado, vocês não sabem o que eu vivi. Então foi uma pressão enorme. Então liderar uma cidade do tamanho de Botucatu, né, num momento de crise sanitária como foi a crise do Covid-19, exigiu ali muito bom senso, muito trabalho, muita dedicação, muita fé e muita coragem para poder fazer o que tinha que ser feito. E eu, né, entendo que a gente fez o que tinha que ser feito. Tanto fez o que tinha que ser feito que foi tão reconhecido nacionalmente. A cidade foi tão reconhecida nacionalmente e internacionalmente pelas medidas que adotou no combate à pandemia. E como você equilibrou as decisões difíceis para manter a saúde das pessoas e a economia? Boa pergunta, excelente. Isso, né, o que eu uso esse termo, calibrar, né? Calibrar é fazer ajustes, né? Então a gente ia fazendo ajustes diariamente aqui nas decisões que a gente ia tomando, baseado em indicadores de taxa de ocupação de leito, baseado em indicadores de taxa de transmissão, baseado na quantidade de dias, por exemplo, que a economia estava sendo freada por algum motivo. Então a gente foi ajustando as ações para poder manter tanto a saúde das pessoas quanto a economia, né, para que os empregos fossem preservados. Sim. E você estava falando sobre ameaças. Eu sei que essa é uma pergunta meio delicada. Mas como você lidou com as ameaças, com as chantagens? Com coragem. Eu nunca me abati com ameaça, com chantagem, com mentira, né? Eu trabalhei, né? Então eu não dei ouvido para esse tipo de coisa e foquei no que eu tinha que fazer, que era trabalhar. Sim. E por que você decidiu investir em escolas de esportes assim gratuitas? Porque o esporte faz parte da formação do caráter de uma pessoa. Você quer ver como que a pessoa se comporta na cadeira de prefeito, você tem que ver como ela se comporta no campo de futebol, numa quadra de vôlei ou de basquete. Se no esporte a pessoa for, vou falar o jargão popular aqui, não for raçuda, não der a vida ali para ganhar aquele jogo, não suar a camisa, né? Não cobrar o companheiro, ó, você precisa correr junto comigo, né? Você vai ter um prefeito mole.
né? É assim. Sim. Você sabe que a primeira aula de administração que eu tive era uma matéria que chamava TGA, Teoria Geral de Administração. Tinha um diretor de uma grande empresa em Campinas, se não me engano era a IBM, que era meu professor. E ele escolhia os funcionários, quando fazia recrutamento de pessoal, baseado na performance deles numa quadra, por exemplo. Não se a pessoa era boa de bola, porque às vezes você não é bom de bola, mas, né? Mas o comportamento, né, no esporte. Comportamento no esporte. Então, né, atenção, nível de atenção, de entrega, de companheirismo, de espírito de equipe. Sim. Né? A pessoa lutar até o final, até o último segundo de jogo. A pessoa deixar o melhor dela, ela não precisa ser boa de bola, ou de vôlei, ou de basquete, mas ela deixar o melhor dela. Ele olhava aquilo lá e falava, ó, isso aqui vai para a IBM. E se tinha lá na quadra uma pessoa que ficava subiando, reclamando do companheiro, falando, eu falei que ia dar errado, não falei que não ia dar certo, né? Ou sendo individualista, não tocava a bola, ou achava que ela era o melhor de que todo mundo, porque na profissão é assim, tem gente que acha que é melhor que todo mundo, não escuta ninguém. Né? Então, era desse jeito que esse professor meu, que era um diretor de recursos humanos, recrutava as pessoas. Então, o esporte, as escolinhas, a gente ampliou muito as escolinhas. A gente tinha, no início de 2017, tinha 1.000 matrículas. Hoje a gente tem 7, 8 mil matrículas de todos os esportes, todas as modalidades. Agora, 2 jovens, né, foram para a seleção brasileira de atletismo e foram campeões. A Sara ganhou medalha de lançamento de dardo, medalha de ouro. Uma menina de Botucatu, de seleção brasileira, no Sul-Americano de Atletismo, ganhou medalha de ouro lá em Mar del Plata. Começou numa escolinha lá no INCA, que a gente montou, descalça, porque nem tênis não tinha. Né? Eu acredito muito no esporte. Quantidade de campos que a gente fez de grama sintética, espalhado em toda a periferia de Botucatu. Antes só tinha campo de grama sintética em clube de futebol. Em clube fechado, que você tinha que pagar mensalidade para poder jogar. Hoje, em qualquer lugar, você vai ter um campinho de grama sintética. A gente fez ciclovia, a gente entregou 2 complexos esportivos, ginásios. Né? Eu acredito muito no esporte. Sim. No esporte para saúde, para você ser um profissional melhor, para você estar mais bem preparado, para poder fazer você saber atuar em equipe. Eu acredito muito no esporte. Sim. E tanto eu acredito que pela primeira vez na história de Botucatu, tudo é resultado também. Eu gosto muito de resultado. Não adianta você fazer e não ter resultado. Sim. Pela primeira vez na história de Botucatu, a cidade de Botucatu foi campeã geral dos Jogos Regionais. Foi esse ano aqui na cidade. Foi? A gente ficou na frente de grandes potências, como Bauru, Piracicaba, São Carlos. São grandes potências, né? No esporte. A gente foi o primeiro lugar nos Jogos Regionais aqui em Botucatu. Bauru. E a gente ficou com quase 70 pontos acima à frente de Bauru. É muita coisa. Muita coisa. E teve alguma criança que ajudou você a tomar uma decisão durante esses 8 anos de mandato? Todas as crianças. Né? Se tem algo que eu prezo, né? Que eu admiro e que eu tento cuidar e que eu cuido, que eu brigo para cuidar, são as crianças. Né? Eu lembro que a gente, no início do mandato, a gente teve uma crise financeira gravíssima. Vocês não vão lembrar, mas o antigo presidente da República, era presidenta, eu acho, falava que tinha uma marolinha vindo aí, né, uma crise econômica importante. E os municípios, eles passaram muita dificuldade orçamentária. E chegou uma hora aqui que eu não sabia se eu ia conseguir fazer folha de pagamento. Graças a Deus, a gente conseguiu fazer todas as folhas de pagamento, inclusive essa desse mês a gente já antecipou o 13º, vai pagar o valinho dos funcionários, o vale refeição dobrado agora, né? Então a gente conseguiu passar por essa marola, conseguiu passar pelos furacões aí, por todos os problemas que a gente teve. Mas eu falava o seguinte, ó, se eu não conseguir pagar nada, o que não pode faltar nessa cidade é a merenda das crianças e o remédio na prateleira nas unidades de saúde. O remédio que é de responsabilidade do município. Sim. E... É isso. Então, assim, eu me preocupo muito com as crianças. Sim.
E você acha importante ter educação financeira e empreendedorismo nas Muito. escolas? Muito. E a gente precisa implantar, a gente não implantou ainda. Existem algumas situações que a gente começou a fazer um piloto ou outro, mas isso aqui tem que ser talvez um grande objetivo, né? Um grande objetivo da próxima gestão seja implantar empreendedorismo, gestão financeira nas escolas de Botucatu. Sim, com certeza. Qual foi a coisa, assim, que você achou que foi mais legal, assim, mais divertida, que as crianças de Botucatu mais gostaram? Boa pergunta, hein? Você sabe que eu tive uma experiência fantástica que é ir em um dos caminhões que fez a carreata aqui no sábado, de um amigo meu que é o Geraldinho, que é o dono da transportadora Fênix, que é uma pessoa, né, com um coração maior que essa cidade. E eu fui num caminhão, na frente do caminhão, com boné para as pessoas não me reconhecerem, e eu consegui olhar a expressão facial, né, das pessoas, das crianças, dos jovens, adultos, idosos, né? E é algo fenomenal. Eu acho, você via assim idosos, pessoas bem velhinhas, quando via Papai Noel, uma bala que ia sendo jogada, né? Você via a expressão de felicidade dela. As crianças, aquela magia de Natal, aquele espírito de Natal, que as crianças olharem lá o Papai Noel, e então isso me chamou muita atenção. Mas foram várias vezes, né? As vezes que eu fui nas escolas, né? A reação das crianças quando a gente se encontrava, essa carreata, né? Os eventos que a gente está tendo aqui na Praça Rubião Júnior, né? Foram momentos felizes que a gente teve. A gente teve momentos muito difíceis, delicados, né, de enfrentamentos importantes, mas teve momentos de bastante felicidade também. E o encontro com as crianças sempre foi muito feliz. As crianças têm o poder de transformar, né, um momento ruim em algo muito ruim, né, num momento feliz, em algo fantástico, inesquecível. De maneira muito simples. E qual foi o momento mais engraçado durante seu mandato? Nos conte mais sobre isso. Teve alguns, né? Teve alguns. Em Brasília a gente teve alguns, mas deixa eu ver, o mais engraçado. Talvez o mais engraçado tenha sido o dia a dia aqui no gabinete mesmo, né? Nos momentos mais difíceis, uma piada, que você dava risada, alguma situação espontânea. Um cidadão que entrava aqui e contava a história de vida dele, a gente dava risada junto. Eu atendi muito a população nesse gabinete, sempre fiz questão de abrir, escancarar as portas do gabinete para atender todo mundo, né? Então, acho que esse contato com a população, né, ele trouxe momentos também de muita alegria e de muita espontaneidade, né, de risos, às vezes gargalhadas até. Sim. Aquele silêncio constrangedor. Vamos lá. O que você pensou quando colocou as luzes nas cidades LED? Então, as luzes, né? Não é. Eu estava falando com um amigo meu agora sobre gestão pública. E os gestores públicos, né? Os prefeitos, os governadores, presidente da República, ele tem que ter uma pegada forte em relação à gestão, né? Se a gente não reduzir despesas, né, numa máquina pública como a Prefeitura de Botucatu, você não sobra dinheiro para fazer investimento. Tudo isso que eu falei que a gente fez, a universalização da pavimentação asfáltica, quantidade de escolas de tempo integral, construção de um hospital, construção de uma barragem, você não sobra dinheiro para investir. E as lâmpadas de LED, além de elas terem uma vida útil maior, elas consomem a metade do consumo de energia das lâmpadas de vapor de sódio. Isso é sustentabilidade, é uma palavra que está muito na moda, mas que a gente trabalha pouco, né? Então, você trocar as lâmpadas de vapor de sódio, vapor metálico, por lâmpadas LED, você aumenta a vida útil, melhora a luminosidade, a iluminação da cidade, reduz taxas de violência, porque a iluminação é importante. Então, você aumenta a segurança e reduz muito a conta de energia. Sim. Isso é sustentabilidade. Sim. E conta pra gente sobre o projeto Educatran. Educatran, lá da Semutran, né? Sim. É um projeto que visa
que tem como objetivo despertar, né, a consciência das crianças para que, quando elas virem a dirigir, né, ou quando elas estiverem até com seus pais, para chamar a atenção do papai e da mamãe em relação a avançar uma faixa de pedestre, avançar um sinaleiro, né, respeitar a velocidade máxima das vias, respeitar o pedestre. E esse é o grande objetivo, né, do programa, do projeto Educatran. Sim, já ajudaram e ensinaram mais de 12 mil alunos, né? Fantástico, né? Tomara que esses alunos, quando tirarem carta, eles lembrem desse ensinamento, porque daí a gente vai ter uma cidade mais segura também no trânsito. Sim, com certeza. E se você fosse fazer algo diferente, o que você faria? Claro que sempre dá para melhorar muito, né? Melhorar muito tudo, né? Mas eu acho que talvez, vou falar um negócio para você que até dói meu coração. Nesse período que eu me entreguei demais na gestão da Prefeitura Municipal de Botucatu, eu também me dedicaria mais à minha família. Eu muitas vezes eu deixei de lado, negligenciei esse tempo com a minha filha, com a minha família. Isso é uma coisa que me dói muito. Minha filha cresceu quando eu virei prefeito, ela tinha 16 anos, hoje ela tem 24 anos. Eu vi pouco minha filha crescer. Eu acompanhei pouco minha filha nesse período. Isso é uma coisa que eu mudaria. Eu estabeleceria um equilíbrio maior, como você falou, e eu achei interessante, um equilíbrio entre a minha vida profissional, não que eu iria trabalhar menos ou entregar menos, né? Mas eu me dedicaria mais também à minha família. Sim. E se você pudesse voltar no tempo e disser alguma coisa pro o Pardini de 10 anos de idade, o que você diria? Cria juízo, moleque. Porque eu demorei para criar juízo. Esse negócio de criar esse jogador de futebol e tal, fez eu estudar muito tarde, pouca gente sabe. Mas eu fiz o supletivo, eu me formei no supletivo. Numa escola que chama Francisco Guedelha, lá no Marajoara. Era um dos bairros mais violentos de Botucatu. Fiz supletivo, concluí o terceiro colegial, acho que com 25, 26 anos. Só que daí não parei mais de estudar. Eu fiz administração de empresas, depois me especializei em administração na Universidade de São Francisco, depois fui fazer engenharia em Jundiaí, terminei engenharia, eu vim para Botucatu e passei no processo seletivo do mestrado na Unesp e concluí meu mestrado. Hoje sou mestre em agronomia, mais voltado à irrigação e drenagem, que é a minha área na engenharia, né? Mas eu tenho não orgulho, mas a felicidade de falar que cheguei até a fazer o mestrado, sendo que eu terminei o ensino médio, né, muito tarde. Eu terminei com 26 para 27 anos. Então eu falaria para o menino de 10 anos, ó, juízo, estuda mais, se dedica mais. Não seja jogador de futebol. Talvez não seja não, mas é um sonho talvez de muitas crianças, né? Mas eu podia ter me dedicado mais aos estudos quando eu era mais jovem. Sim. Como foi ver Botucatu se classificar em segundo lugar como a cidade mais segura do Brasil? Pela segunda vez consecutiva, a gente está entre as 3 cidades mais seguras do país. Fácil a chegar no topo, difícil a se manter no topo. Que isso significa que existe uma política pública voltada à segurança pública que dá resultado, né? Muralha virtual, a ampliação da guarda municipal, tantas coisas que a gente fez, né, para poder melhorar a segurança pública aqui em Botucatu. É algo que me deixa bastante feliz, né? Porque se tem um lugar que as pessoas querem morar, é uma cidade segura. A cidade de Botucatu, pelo segundo ano consecutivo, está entre as 3 cidades mais seguras do país. Isso é fantástico. E quem está dizendo isso não é o prefeito de Botucatu, não é o Pardini, é o Anuário Nacional de Segurança. Então, é um trabalho que a União faz, o governo federal faz, baseado em diversos indicadores de segurança, homicídio, roubo, furto qualificado, sequestro, né, que coloca a cidade entre as cidades mais seguras do país. Sim. Qual que E é a eu já primeira? ia. Qual que é a primeira A cidade? primeira era uma cidade de Santa Catarina, me fugiu o nome agora. Sim. E, Pardini, sim, é muito bom morar numa cidade que é muito segura.
E você falou da muralha digital. De onde você tirou essa ideia de fazer uma muralha digital com segurança, com câmera? Cara, eu escutei um dia, há muito tempo atrás, eu trabalhava na Sabesp. Eu escutei um prefeito falando sobre isso, não sei nem se ele conseguiu implantar, mas eu achei que era uma baita de uma sacada, né? E daí a gente foi conhecer algumas ações nesse sentido. A gente estabeleceu, desenvolveu o nosso projeto, né? A gente implantou esse projeto. Hoje esse projeto é uma realidade e aumentou muito, mas muito mesmo, o nível de segurança do nosso município. Hoje todo mundo que está entrando e saindo do nosso município, todos os carros eles são fotografados. Essa foto da placa vai para um banco de dados do Estado e também da União, do governo federal. E se tiver qualquer situação irregular nesse carro, né, ele já apita um sinal de alarme e a gente já vai atrás desse carro aqui, que entrou em Botucatu. Se alguém roubar um veículo em Botucatu e a pessoa que foi roubada for ágil, ligar na GCM, na Polícia Militar, anunciando esse furto, passar a placa desse carro, na hora o GCM, né, o guarda municipal que está na muralha virtual, fazendo a gestão na muralha virtual 24 horas, já joga essa placa no banco de dados. Esse carro, se passar em qualquer câmera que a gente está monitorando, a gente já sabe qual que foi o destino dele e a gente já consegue pegar. O cara roubou, esses dias teve um caso que o cara roubou um carro, acho que em São Manuel, entrou em Botucatu, pegamos. Roubou um carro, não sei, entrou em Botucatu, pegou. Aqui não tem vida fácil para ladrão, não. Sim. Agora que eu lembrei, quando a gente visitou a base da Polícia Civil, que a gente estava fazendo Patrulha da Paz, eles falaram sobre essa muralha que teve um caso que alguém roubou um carro aqui em Botucatu e saiu, eles pegaram. Pegaram porque ele saiu aqui pela Castelinho e a gente soube qual que foi esse caminho e a gente perseguiu e pegou eles. Sim. Né? A muralha virtual ela confere um nível de segurança muito importante para o nosso município. Sim. E a gente precisa ampliar. Agora a gente tem que ampliar. O Fábio já está falando de implantar a muralha rural. Então todas as entradas e saídas de Botucatu pela zona rural, a gente também vai ter a muralha, vai ter as câmeras monitorando. Então esse negócio de descarte de lixo, que tem muita gente para não pagar caçamba, enche o carro de um monte de porcaria e joga em estrada rural. É sem vergonhice isso, né? É Com falta do certeza. que fazer. Sim. Né? A gente vai pegar. Que passou pela Câmara, né? A gente vai ter registrado todos os carros que passaram. Tava limpa a estrada. Passou um carro, está sujo, voltou, a gente já sabe quem que é. Sim. E as pessoas em áreas de risco receberam novas moradias. E como foi executar esse projeto? Muito gratificante. Muito gratificante. Ali no Bons Ares, eu entrei naquela favelinha algumas vezes. Porque quando dava um vendaval, uma chuva mais importante, esse pessoal sofria muito. Chovia mais dentro do barraco do que fora. Eu já cheguei a ver entrar nos barraquinhos lá e o colchão todo molhado, em sopa, e ter uma criança deitada ali. Mas você já deitou em algo úmido, molhado, num dia de muito frio? Que lá era, pra mim, acabava comigo. Toda vez que chovia, eu lembrava daquele pessoal. E eu trabalhei muito, mas muito mesmo, junto com a nossa equipe, para a gente implantar um programa de desfavelamento. E a gente conseguiu implantar, tirou aquele pessoal da área de risco, demoliu aqueles barraquinhos. Hoje essas pessoas elas estão dentro do programa que chama Aluguel Social. A prefeitura paga aluguel para elas até elas conseguirem uma moradia de interesse social que a gente também está trabalhando para que elas tenham. Conseguiram emprego através do Botucatu em Frente, ou então a gente ajudou na qualificação dessas pessoas para que elas pudessem ingressar num trabalho formal ou mesmo informal. Então, talvez tenha sido uma das coisas mais gratificantes da minha vida ter acabado com essa favelinha. E Sim. o que significa para você ganhar prêmios da melhor cidade para se aposentar? Olha, a gente, graças a Deus, a gente ganhou muitos prêmios, né? Então, ali, se você olhar ali, a câmera não vai conseguir mostrar. 7 horas já. Nossa. Pode fazer a pergunta, Miguel. O que significa para você ganhar prêmios da melhor cidade para se aposentar? Olha, não foi só para envelhecer, né? É uma melhor cidade para envelhecer. Por quê? Porque é uma cidade segura, com bons indicadores de saúde, né? Com bons indicadores
de clima, né? Então, a cidade de Botucatu é tudo isso. Mas a gente recebeu o prêmio do Banco de Cidades Excelentes, que são critérios, indicadores do Tribunal de Contas do Estado e dos estados. Então, eles comparam os municípios. A cidade de Botucatu foi a cidade reconhecida como a melhor gestão pública do Brasil, né? Se você olhar aqueles prêmios, tá vendo que tem a bandeira do Brasil? Sim. Eu recebi lá no Banco do Brasil, lá em Brasília, né? No auditório do Banco do Brasil, como a cidade com a melhor gestão pública municipal. E daí, depois a gente recebeu um prêmio de eficiência e efetividade de gestão na Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Onde o próprio Tribunal de Contas participou. E, por fim, né? Você vê que são vários veículos de comunicação. Aqui atrás, ó, esse jornal aqui é a Folha de São Paulo. O Datafolha, que é um dos principais institutos de pesquisa no país hoje, fez uma pesquisa com mais de 5.500 municípios brasileiros para identificar onde foi melhor aplicado o recurso público, né? Quem fez mais com menos. E, graças a Deus, a cidade de Botucatu ficou em primeiro lugar no ranking do Brasil, à frente de mais de 5.500 municípios brasileiros. Então, a cidade foi muito premiada, né? Isso acho que é fruto do trabalho que foi realizado, é misericórdia também de Deus, né? Acho que foi essas premiações também acabaram coroando a gestão pública do município. E se você pudesse dar um conselho para o próximo prefeito, qual seria? Essa é uma pergunta, né? Essa vai ser a tônica da minha fala, né, na passagem de bastão para o Fábio, que vai ser no dia 1º de janeiro de 2025. O meu livro de cabeceira é a Bíblia. Eu gosto muito da Bíblia. Então, é a minha leitura diária, né? E a Bíblia fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você quer ser sábio, você teme a Deus. Isso não quer dizer que você não vai errar, né? A gente vai errar, a gente vai acertar, mas tenha um coração temente a Deus. Então, principal conselho para o Fábio, eu já conversei com ele sobre isso, é ele ter esse temor a Deus. Porque quando você tem temor a Deus, você trata bem as pessoas, você se preocupa com as pessoas, você se coloca no lugar das pessoas, você sente a dor que as pessoas sentem. E um administrador, um governante, ele tem que sentir a dor das pessoas. Você tem que sofrer. Eu sofri muito nesses 8 anos, né? Quando você pega uma foto minha lá de 2017, na posse, e pega agora, eu vejo quanto que eu envelheci em 8 anos. Porque foi muito provado, né? Mas você tem que sofrer. Se o administrador não sofrer, o povo sofre. Então, o conselho é o temor a Deus. E qual foi E o respeito às pessoas, né? Porque quando você teme a Deus, você respeita o seu próximo. Qual foi o momento mais emocionante para você como prefeito? O dia que a gente vacinou a cidade inteira. Foi algo que... Foi em um dia só? Foi um dia só. E eu deixei para tomar a última vacina, né? Porque eu falei assim, eu quero ser vacinado depois que todo o botucatuense foi vacinado. Então, eu fui vacinado, tem uma foto minha por aqui. Eu fui vacinado aqui na Industrial, quando todo mundo já tinha tomado a vacina, o doutor André Espadaro me deu a vacina, daí eu caí no choro, não consegui me aguentar, porque eu acho que todo aquele nervosismo, aquela responsabilidade que pesava nos meus ombros, né? Foram por água abaixo. Eu falei assim, olha, eu consegui fazer o que eu tinha que fazer, que é proteger a população. Aquele dia foi o dia mais emocionante. O dia que a gente chegou de Brasília também, com o anúncio da vacinação em massa, a gente chegou com o carro oficial aqui na prefeitura, e a população até arrepia. A população toda estava no Largo da Catedral esperando a gente chegar, foi um dia também muito marcante. E se você pudesse resumir a sua gestão em uma palavra, qual seria? Trabalho. Foi uma palavra que você falou, então. Trabalho. Trabalho. E Se fosse 3 palavras, posso falar? Pode. Trabalho, trabalho e trabalho. E se você fosse distrito assim, se você quisesse ter um superpoder, qual seria para ajudar Botucatu? Eu queria ter o superpoder de enxugar a lágrima das pessoas, sabe? Que eu não consegui fazer, né?
É isso. Sim. E se fosse pra você criar um mascote pra Botucatu, qual seria? Aí você me apertou, hein? Nossa, não sei. Um mini Mario Pardini? Não, quem sou eu? Algo que simbolizasse a esperança, né? A pessoa, quando ela perde esperança, ela perde a oportunidade de viver, né? Então, algo que pudesse representar a esperança. Sim. Por acaso, tem algum lugar aqui em Vão Botucatu? fazer eu chorar, assim, essas perguntas estão complicando. Né? Por acaso, tem algum lugar aqui em Botucatu que só você conhece e que você ama visitar? Conta aí pra nós. Ó, eu vou falar uma coisa, assim, eu gosto de toda a cidade, né? Eu gosto muito do Lajeado. Sempre quando eu posso eu vou caminhar. Vocês vão me ver caminhando lá no Lajeado. Antes eu corria, né? Porque eu tinha mais saúde, era mais jovem. Agora eu corro um pouquinho e ando um pouquinho. Mas eu gosto muito do Lajeado. Um outro lugar que eu gosto muito é a Coab. Coab 1 aqui. Eu tenho uma boa parte dos amigos meus, eu morei lá. E sempre quando eu posso eu passo por lá. Desculpa, eu passo por lá. Tá. Agora, em vez de uma palavra, qual seria uma trilha sonora para resumir a sua gestão? A bondade de Deus. Depois vocês colocam aí essa música aí, que essa música é fantástica. Bondade de Deus. Ah, eu conheço. A bondade de Deus. O que Conheci, você é acha legal. que as crianças da nossa cidade podem aprender com a gestão que você teve aqui em Botucatu? Eu não acho que, né, eu não tenho a pretensão de ter ensinado ninguém, né? Acho que não é isso. Mas eu acho que as crianças podem talvez ter aprendido ou vão aprender sobre respeito com o recurso público, sobre o temor a Deus que eu falei tanto nessa entrevista. Elas podem aprender que nada resiste ao trabalho, né? Trabalho, 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 o respeito às pessoas, né? A humildade, você saber que tudo passa, que o poder passa e que daqui a pouco a gente já não é mais nada. Então, eu acho que é isso. Se eu pudesse deixar algum ensinamento, eu gostaria de deixar esses ensinamentos. E se você pudesse voltar pro Mário Pardini com 10 anos, o que você diria para ele? Vocês já me perguntaram isso. Eu mas perguntei vou isso, responder eu de perguntei. novo. Toma juízo, menino. Não, juiz. Foi isso que eu falei pra você, né? Foi. Toma juízo. Sozinho. Toma juiz, garoto. Vai estudar mais. Vai estudar mais. Nos conte algo sobre você que, tipo, ninguém sabe. O quê? Desculpa, não entendi. Nos conte alguma curiosidade sobre você que, tipo, ninguém sabe, as coisas assim. Que ninguém sabe? Eu acho que muita gente sabe. Eu tenho medo de avião danado. Tenho muito medo de avião. Mas isso as pessoas sabem. Talvez que não saibam, é assim, que muitas noites eu chorei sozinho em casa. Né? Muitas noites eu chorei porque eu não consegui resolver um problema ou porque estava sofrendo uma pressão muito forte. Então o prefeito também chora. E às vezes chora no quietinho, né? Quando você entra em casa, você fecha a porta do seu quarto, você põe a cabeça no travesseiro e começa a lembrar de algumas coisas ou fazer uma reflexão das dificuldades que você teve, ou especialmente naquele momento mais tenso, mais intenso da gestão, que foi aquelas chuvas que destruíram a cidade logo depois do enfrentamento da pandemia. Ali foram noites que muitas vezes eu passei em claro e chorei ali, eu e Deus. Sim. E o que você quer para o futuro de Botucatu? Quero que essa cidade cresça, floresça, seja a melhor cidade do mundo, não é mais do Brasil, para se viver. Que essa cidade seja uma cidade inclusiva, acessível, que seja uma cidade de oportunidades, uma cidade justa, uma cidade em que os governadores sejam retos, pessoas preocupadas de verdade com a população, que não olham para o seu umbigo, para as suas coisas pessoais, particulares,
essa é a cidade que eu quero, né, que a cidade de Botucatu seja. Sim. O que você espera das futuras gerações de Botucatu? Eu espero que as futuras gerações como vocês, né, vocês são uma futura geração. Né, a geração da minha filha é uma geração, vocês são outra geração, as crianças que estão nascendo agora vão fazer parte de uma outra geração. Que vocês sejam pessoas dignas, íntegras, né, retas, né, justas, né, que vocês se preocupem com o próximo, que essa história do individualismo, de eu vou resolver minha vida, que não aconteça, né, que vocês sejam pessoas solidárias. É isso que eu espero da geração de vocês, né? Não quer dizer que vocês não vão errar, eu sempre falo isso, que parece que o Pardini está falando de uma pessoa perfeita, não é perfeita. A gente erra várias vezes ao longo da nossa vida, mas que a gente procure acertar. Eu acho que é isso que eu espero da geração de vocês. Sim. Pardini, muito obrigado, não só pelo podcast, mas também por você ter feito bastante coisas em Botucatu nesses 8 anos. Muito obrigado por ser o melhor prefeito de Botucatu. E a gente quer te agradecer muito. E nós queremos também te dar essa lembrancinha Obrigado. pra você. Eu gosto de chocolate, hein? Deixa eu abrir aqui, posso? Pode? Claro. Fica à vontade. Ah, que legal. Ó, já tenho sobremesa pro jantar hoje lá em Cesar Neto. Já vou levar no carro porque eu já volto comendo, viu? Olha, eu que agradeço vocês pelo carinho e respeito que vocês sempre tiveram comigo. Agradeço a paciência, né, que vocês e toda a população de Botucatu teve comigo. Falei esses dias que foi a experiência mais fantástica, mais magnífica, foi o que eu fiz de mais nobre, foi governar a cidade de Botucatu, a minha cidade, nesses últimos 8 anos. Não tem nada, nem que eu vou viver para frente, que seja mais nobre do que ter governado a minha cidade. Mesmo que eu viva experiências até talvez mais importantes e de maior status, mas ser prefeito de uma cidade, ser prefeito da cidade de Botucatu, a cidade que eu amo, que eu sou apaixonado, foi algo maravilhoso, né, magnífico, que eu tenho falado. Algo que eu fiz de mais nobre na minha vida, né? Então eu quero pedir desculpas, pedir desculpas à população por ter errado em alguma coisa, numa decisão ou outra, né? Pedir perdão. A gente sempre quer acertar, mas quem governa tem que tomar decisões. Então se eu errei em alguma coisa, quero pedir desculpa, pedir perdão e falar que eu estou à disposição de vocês, mesmo depois do mandato, né? Falar que eu pretendo continuar morando na nossa cidade, mesmo que eu tenha algumas atribuições fora, atividades fora, quero voltar para Botucatu sempre e falar que eu amo essa cidade, amo cada cidadão de Botucatu e é isso. Obrigado. Prefeito, Obrigada. a gente pode te chamar para outro podcast? Claro que pode. Estou à disposição de vocês sempre. Vocês são muito inteligentes e às vezes nem jornalistas formados, pessoas aí com uma experiência longa, têm às vezes capacidade de fazer as perguntas que vocês me fizeram. Parabéns, estou impressionado. Muito obrigada, prefeito. Mais alguma pergunta que vocês querem fazer para encerrar esse podcast? Então tá bom. Galerinha, muito obrigado por ter assistido até o final do nosso programa. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações quando a gente for fazer novos podcasts. Beleza? Tchau!